Boa noite a todos. Começando mais uma live do grupo de estudos Paideia. Só esperar o pessoal entrar, beleza? Ana Júlia entrou. Leu Ética Nicômaco com a gente. Deixa eu fixar o tema da live aqui. Ética Nicômaco. Aí, comentário fixado. Só esperar a professora Ângela entrar pra gente começar. Ver se vai dar certo. Boa noite a todo mundo que está entrando. Mariana também deu Ética Nicômaco com a gente. Seja bem-vinda. O Vitor. Boa noite, Vitor. Tranquilo? A professora tinha me dito que ela não sabia usar a live no Instagram, então vamos ver se vai dar certo. Vinícius também tá aí. Vou torcer para que dê certo. Ah, a professora Angela entrou. Aí, vou adicionar ela. Bernardo entrou, salve Rubão. Aí, conectando. Boa noite, professora. Tudo bom, Rubens? Boa noite. Tudo bem? Foi bem fácil, viu? Foi, graças a Deus. Até para mim foi fácil. Então, já temos quase 15 pessoas aí na live. Vamos, à medida que a gente for indo, o pessoal vai entrando, tá? Então, vou apresentar o grupo, né? Eu vou apresentar também a professora, para aqueles que não conhecem também, né? Então, a gente, o Grupo Estudos Paideia, a gente tem um grupo de estudos Filosofia do Direito da UFPR, da Universidade Federal do Paraná, né? E a gente vai falar hoje sobre ética Nicômaco e a gênese da filosofia do direito. Eu convidei justamente a professora Ângela, ela é professora de metodologia científica na faculdade e também de filosofia do direito, né? E pesquisadora de pós-doutorado na UFPR, doutora em filosofia do direito pela UFPR, com período de estágio de doutoramento na École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, mestre em filosofia moderna e contemporânea também pela UFPR, curso de aperfeiçoamento em epistemologia moderna e contemporânea, Departamento de Filosofia da Università degli Studi di Firenze, e graduado em Direito pela UFPR e também em Filosofia pela UFPR. Então, prato da casa, né? Então, orgulhando de fato a UFPR. Então, professor, logo para a gente começar a nossa conversa, queria agradecer de verdade mesmo pela presença da senhora. Né? No passado tive aula com a senhora, agradeço pela disponibilidade e pela vontade de estar aqui com a gente. Né? Então, eu já queria começar com a seguinte pergunta, né? A Ética Nicômaco, aqui de Aristóteles, a gente leu ela no grupo, né? A gente está lendo aqui as obras clássicas importantes para o direito, e daí, como que a senhora avaliaria o valor histórico da obra para o direito? Qual o valor que a Ética Nicômaco tem para o direito? Né? Algo que, às vezes, a gente pensa, foi escrita 2.500 anos atrás, praticamente, e como que ela continua temporal? Né? Então, bom, antes de mais nada, quero agradecer o convite ao Rubens, ao pessoal do Paideia, esse grupo. Eu acho que o professor tem, já que o nosso tema de hoje vai ser a ética nicômaco, o dever ético de sempre contribuir para esses esforços dos alunos, mesmo que seja uma sexta-feira de noite,
Vim falar um pouco aqui sobre ética e já deixo bem registrado que, por mais que Aristóteles seja um autor que eu tenha, obviamente, estudado, né, eu estou longe de ser uma especialista em Aristóteles. Então, é um bate-papo aqui de alguém que gosta muito do autor, mas não é exatamente o meu autor de pesquisa pontual, né? Apesar disso, Rubens, eu diria o seguinte: a Ética Nicômaco, com todos os problemas que cercam essa obra, e a gente já pode falar um pouquinho deles, é uma obra monumental, né, da nossa tradição filosófica ocidental. Não há como negar que a Ética Nicômaco é um dos grandes clássicos, por inúmeras razões, né? E ela delineia todo um campo do que para a gente é uma pesquisa ética. Nós vamos ter outros, né? A ética do dever, a ética da responsabilidade, né? A ética principiológica, etc. Mas o Aristóteles, ele inova, seja no mundo antigo, com a relação que ele vai fazer com os autores do seu tempo. Ele se afasta um bocado aí de Sócrates e também até mesmo, né, do seu professor aí por 20 anos, o Platão. E ele usa uma linguagem que é profundamente rica e para nós ainda bastante difícil, porque a ética dele, ela não se resolve nem em termos prescritivos particularistas apenas, apesar dele ter uma ética em grande medida particularista, e ela também não se resolve em generalizações. Ou seja, ele tem uma linguagem que tem uma densidade, uma riqueza e uma dificuldade para nós, exatamente porque a ética aristotélica, ela tem, obviamente, algumas interdições absolutas que definem aquilo que para a gente é o campo da moral, mas aí dentro é possível algumas generalizações, sobretudo quando ele vai trabalhar com o Tratado da Justiça, mas ele vai fazer uma ética particularista que não é um receituário, né? Então, de certa maneira, o Aristóteles nos ensina a pensar essa relação da prudência, essa relação de um saber prático, de uma razão prática na nossa realidade cotidiana, e da ética como um exercício de liberdade e não como seguir normas rigidamente estabelecidas de uma vez por todas, né? Eu mencionei que esse texto tem alguns problemas, né, as dificuldades, e eu queria dizer que esse é um texto que diz parte aquela parte das obras aristotélicas que nós chamamos de esotéricas, né? Que são anotações de cursos, que é feito para um curso, para um público especializado. Então, não existe nenhum tipo de, digamos assim, de conforto para o leitor. É uma obra dura de ler. É um Aristóteles que não pode ser associado, por exemplo, a toda a escrita pedagógica e confortável de um Platão. E ainda assim, é uma obra monumental, ainda assim, com todos esses problemas, é para nós um dos nossos grandes guias sobre a reflexão ética. Então, professor, para começar, né, já que a senhora mencionou que não é especialista na área, mas engraçado que a primeira vez que eu estudei de fato Aristóteles foi na aula de metodologia científica com a senhora, né? E eu me interessei pela ética nicômaca, eu nem conhecia o livro, nem conhecia o título, né? E daí a senhora sempre mencionava na aula, não, na ética nicômaca, livro quinto, vocês já leram, pessoal? E eu não conhecia, né? E daí agora que eu fui pesquisar um pouco mais, daí apareceu justo como clássico, né? E o que me encantou foi esse livro aqui do Michel Villey. Sou apaixonado por ele, Filosofia do Direito, né? Já fica de recomendação. E ele vai. O primeiro tratado do Michel Villey são definições de fins do direito, né? E a definição de direito dele, os fins que ele atribui ao direito, são puramente aristotélicos, né? Então, meio que eu li a Ética Nicômaco já com a interpretação do Villey na cabeça e me fez entender bastante, né? Do Michel Villey. Eu que sou quase que fanático, eu sou do fã-clube do Michel Villey, né? Então, para começar já com uma... Também o pessoal que está assistindo, se tiver uma pergunta, tá? Podem mandar nos comentários, à medida do possível a gente vai tentar responder, né? Então, para começar nossa conversa, professora, a senhora mencionou Platão, a gente também tinha lido a República previamente, nós tivemos essa noção de que a justiça em Platão é algo muito mais tido puramente como virtude, algo muito interior. Tanto é que Platão deixa explícito, não vou me lembrar em qual livro que é, mas ele escreve ipsis literis que a justiça não é exterior, ela é interior.
né? Uhum. E já em Aristóteles isso é um pouco diferente, né? E a noção aristotélica de direito, né? O to dikaion, né? Que é o justo, né? Uhum. Ela, a justiça aparece como finalidade do direito. Então, eu queria que a senhora comentasse desse conceito aristotélico da justiça como finalidade do direito. Não apenas um ordenamento social, um conjunto de regras, um conjunto de normas, mas sim a justiça. Para depois a gente entrar naquela divisão entre justiça geral e justiça particular, e daí evoluir. Né? Mas sim o direito como a justiça como finalidade do direito. Eu sei que a senhora comentasse um pouco. Ok. Posso fazer algumas digressões para chegar na tua pergunta pontual? Sim, sim, fica à vontade, professora. Porque é um pouco difícil a gente mencionar isso sem mencionar um pouquinho o contexto aí da ética Nicômaco e especialmente o livro quinto, que é o Tratado da Justiça, né, do Aristóteles, né? Eu só queria, então, para quem talvez muita gente que está assistindo já teve contato, muita gente não teve, lembrar que o livro quinto, enquanto Tratado da Justiça, ele é, digamos assim, essa pedra de toque que relaciona a ética com a política. Então, pensar a justiça como alguma coisa que está pensado, está sendo considerada, está sendo examinada no interior de uma obra ética, em grande medida dá as condições para ele pensar e colocar os termos da própria política, é bastante importante para a gente compreender um pouquinho o que é isso, né? Esse Tratado da Justiça que pergunta o que é isso que é o justo, né? O que nós chamamos de justo, quais são os elementos que constituem o justo e as ações justas. E aí a gente já começa a entrar um pouquinho nessas distinções entre direito e justiça, coisa que em Platão realmente não acontecia como acontece em Aristóteles. Aristóteles ele vai ser um bocado mais preocupado com a precisão, ele não tem a beleza, né? A ética nicômaca não tem a beleza da república, né? A Não, gente precisa de ser fato. honesto aqui, não tem? Mas, por outro lado, nós temos algumas separações, algumas preocupações conceituais aqui de distinguir campos e práticas, né? Essa atenção à linguagem, esse exame da linguagem que Aristóteles faz, é muito importante, né? E ele começa a se separar um bocado de algumas questões platônicas. Quais são aquelas que eu julgo que são importantes aqui? Em primeiro lugar, o livro sexto, né, que vem logo na sequência, que vai trabalhar com a noção de frônesis, de prudência, é também um elemento fundamental para a ética e para a política e tem uma relação muito profunda aí com o Tratado da Justiça, e é aí que ele vai, em grande medida, se distinguir do Platão e, sobretudo, do Sócrates, porque eu falei que era uma digressão, eu vou dar uma contornada aqui, tá? Um pouquinho de paciência. Porque a frônesis, embora ela esteja preocupada em estabelecer uma virtude intelectual, essa sabedoria prática, né, uma razão prática, etc., a frônesis é também a tentativa de compreender um fenômeno muito particular, que é a acrasia. Né? O que é a acrasia? Né? A acrasia é essa vontade fraca, né? Essa vontade que não consegue ser estabelecida a partir de critérios racionais, ou seja, uma vontade que vence a racionalidade, né? A fraqueza da vontade nesse sentido de uma vontade que não consegue ganhar suas medidas. E é claro que o fenômeno da acrasia é para nós importante, porque ele, por exemplo, não existia em Sócrates. Não é um tema possível para Sócrates. Por que não é um tema possível para Sócrates? Porque para ele, a ação ela se dá a partir de todos os elementos que constituem as nossas crenças, ou seja, é o nosso saber que nos faz agir de uma determinada maneira ou de outra. Se o nosso saber está correto, agimos bem, se o nosso saber está equivocado de alguma maneira, nós agimos mal. Platão, com a tripartição da alma, né, todo aquele mito do cocheiro, do condutor, né, enfim, nós temos a razão que guia, a carruagem que tem dois cavalos, né, a parte concupiscível, a parte irascível da alma, ele já coloca aí um elemento de tensão entre emoção e razão. Mas Aristóteles eleva isso a um plano ainda mais significativo, né?
que pode parecer que não tem muito a ver com a tua pergunta, mas tem muito a ver com a tua pergunta. Por quê? Porque o plano da ação para Aristóteles é necessariamente esse plano onde dois elementos são constitutivos da ação. A ação, ela precisa levar em consideração que ela tem tanto um fundamento racional quanto um fundamento nas emoções e paixões. E é aí que se desenha todo o esquema da ética, é aí que se pode pensar se a razão é suficientemente forte para conduzir as emoções ou não, e daí todo o tema da acrasia se coloca, e onde a gente também pode desenhar a justiça. E é a partir daí, então, que para Aristóteles, ao pensar essas tensões, ele também vai colocar uma distinção que não existia em Platão, que é uma tensão onde nós não podemos apenas dividir a nossa noção de justiça entre aquilo que leva em consideração os desiguais dentro de uma sociedade e aquilo que é uma distribuição aritmética, ou seja, o grande mal da democracia, né? Aquela leitura tradicional de um Platão que é, obviamente, aristocrata, né? Ele tem uma tendência aí à aristocracia. Bom, esses dois elementos, então, né? A acrasia, que leva em consideração essa tensão entre razão e emoção, e, por outro lado, a não simplificação de que a forma de concessão de igualdade ela deve ser apenas a partir do mérito, apenas a partir daquilo que nos distingue e, portanto, que dá a cada um o que é seu, e que muita gente leu Aristóteles apenas como esse que lê dar a cada um o que é seu, que é a máxima aristotélica. O Aristóteles cria algumas, digamos, filigranas aqui. E é aí que ele pode fazer as duas distinções de justiça, né, corretiva e distributiva. Para ele não basta apenas pensar em termos de méritos e, portanto, das distribuições desiguais, porque dar a cada um o que é seu, mas é também possível um outro tipo de igualdade aritmética que não significa injustiça. Bom, dito isso, esse é um Aristóteles, então, que está percebendo esse grande jogo entre pensar a ação como uma ação que precisa não apagar o campo das paixões e das emoções, mas precisa colocá-las sob a conduta da razão, sob a guia da razão, por um lado. Por outro lado, ele está pensando justiça como igualdade, que depois a gente pode falar melhor, mas nós temos diferentes tipos de igualdade, e é aí então que para ele pensar esse direito, né, e essa justiça é pensar, sobretudo, que se nós temos diferentes formas de agir, algumas comandadas pela razão e outras pela emoção, e nem todas elas são justas e virtuosas, somente aquelas que alcançam o status de racionais, né, de conduzidas pela razão, entram no espaço da virtude e depois da justiça. Se nem toda se a igualdade ela pode ser de diferentes maneiras, é também preciso fazer outras distinções. A distinção entre a distinção entre a justiça e o direito, a distinção entre nomos e dikaion, que não existia muito claramente no Platão. Ou seja, eu estou dizendo que essas filigranas todas constituem a tessitura da ética Nicômaco, e é aí que para ele, portanto, é possível perfeitamente que nós cometamos atos que são justos, sem que nós sejamos justos. E é aí que, para ele, então, é preciso pensar essa diferença entre a justiça e o direito. Para o direito é aquilo que se coloca no campo da exterioridade, aquilo que conta enquanto o que é o efeito da ação. O que a ação trabalha, o que a ação realiza. A ação pode realizar a justiça, sem que o agente seja ele mesmo justo ou tenha agido de acordo com o justo em geral. Essa parte que a professora mencionou da distinção de direito e moral, eu pessoalmente acho mais interessante, eu como quase que apóstolo do Villei, né, de que ele é muito enfático nisso
e em Aristóteles isso é muito perceptível, né? Que a senhora me ensinou que, por exemplo, o homem justo em grego é o dikaios, né? E o justo, né, é o to dikaion, né? Então, o homem justo, né, ele pode praticar o to dikaion ou ele pode não praticar o to dikaion. Então, não tem uma relação clara, né? Da mesma forma que o homem justo pode praticar o que é correto, pode praticar o justo, né? E da mesma forma que o homem justo pode praticar o injusto, né? Então, tendo isso em vista, pessoal, da exterioridade, né? Eu acho que o conceito aqui de Aristóteles de direito, ele vê o direito como algo exterior ao homem, ele perde essa dimensão mais interior que existia em Platão, justamente quando ele faz aquela diferenciação entre justiça geral e justiça particular, né? Uhum, Justiça geral, a dikaiosune, né? Enquanto virtude, né? uhum, E daí dessa justiça, digamos, um pedaço dessa virtude da justiça, enquanto lei moral, vai ser tirado disso e vai se transportar para um ambiente não imoral, mas amoral. Eu posso ser equivocado, professor, mas foi assim que, pelo menos, interpretei, né? uhum, E daí, uma parte que essa justiça particular, dali vai nascer o direito, né? O uhum, direito vai ser objeto dessa justiça particular, dessa justiça moral, né? uhum, E daí, bem, e também só para complementar aqui a uhum. pergunta, professora, desse conceito de direito quanto exterior, enquanto separado da moralidade, e também gostaria que a senhora ressaltasse a inexistência de direito subjetivo nesse conceito aristotélico, e isso perdura até São Tomás, até o advento do nominalismo, né? Uhum. Mas por que que até o porquê que não existia a noção de direito subjetivo? O que que é o direito subjetivo? Porque talvez tenha gente que esteja assistindo que não compreenda o que é direito subjetivo. E por uma curiosidade pessoal minha, né? A senhora até seria partidária dessa ideia aristotélica que interpretada pelo Villei, de que direitos subjetivos não existem, né? Hum. Pois então, Rubens, muitas questões dentro de uma questão, né? Então, vamos por partes aí. E, bom, é claro que a gente está falando de uma leitura do Aristóteles, e veja, nós temos diferentes tradições que vão ler o Aristóteles, e não há nenhuma unidade nessas tradições. O Villei faz Sim, parte de uma dessas tradições, né? Vamos dizer que tem outras aí, né? Werner Jäger, enfim. Nós temos outras leituras e, digamos assim, entre os especialistas não há acordo. Imagina se eu vou resolver todos esses grandes problemas, né? Então, para começar, essa distinção entre direito, justiça, justiça geral, justiça particular, tudo isso vai formando uma grande rede. Eu quero lembrar na literalidade algumas passagens de Aristóteles, aonde ele vai dizer que para a gente, né, que o homem que segue as leis é justo. Agir conforme as leis é agir de forma justa. Por quê? Porque as leis são aquelas que estabelecem para nós a obrigatoriedade de ser temperante, a obrigatoriedade de ser, enfim, de ser corajoso e todas aquelas virtudes particulares que ele vai elencar, né, do livro 3:9 até aí o final do livro 4, e daí que abre para o livro 5º, que é o Tratado da Justiça. Ou seja, existe aí inicialmente uma colocação que é muito ambígua e que depois ele mesmo vai tratar de mexer nos detalhes dessa colocação que é inicialmente muito ambígua, né? Inclusive, antes de entrar pontualmente nessas distinções, eu quero lembrar que boa parte da nossa tradição que lê a Ética Nicômaco salta por completo ou coloca não tanto em relevância o livro 5º, o Tratado da Justiça. Eu diria que aqueles autores que estudam Aristóteles e estudam a Ética Nicômaco não deram a centralidade do livro 5º como nós, né, do direito damos. sim, exatamente. Não dão. E por muitas razões, sabe, Rubens? Por quê? Porque o livro 5º ele é um pouco estranho.
na leitura de vários comentadores. Ele é um pouco estranho, por quê? Porque ele parece ser uma coleção de ensaios que não exatamente andam na mesma perspectiva, que podem, inclusive, ter sido escritos em momentos diferentes. Então, realmente, nós temos um Aristóteles, que, como diz aí, né, o Marcos Engano, que talvez seja o maior especialista de Aristóteles do Brasil, né? Ele circunnavega de uma maneira um pouco vaga, às vezes ele deixa claro, às vezes ele esconde, às vezes ele coloca uma coisa e diz um pouco diferente. Então, o Tratado da Justiça não é um livro fácil da gente ler, né? Seja por conta dessa reunião de diferentes escritos, seja porque ele fala de duas formas de justiça dentro da justiça particular, e depois apresenta uma terceira, né? Então, assim, é um texto que causa um pouco de espanto para os leitores de Aristóteles e para os leitores da Ética Nicômaca. Então, dito isso, quando ele apresenta para a gente que o seguidor da lei é justo, é um modo dele começar a tematizar isso que é a justiça geral. Isso que a gente chama dessa justiça em geral. O que é essa justiça em geral? Ela não é exatamente explicada no detalhe, né? Ele traz para a gente algumas passagens aí no primeiro capítulo aí do livro quinto, onde ele vai dizer que agir conforme as virtudes é agir de modo justo, ou seja, agir conforme as leis é agir de modo justo, conforme as virtudes é agir de modo justo. Percebe? Ele está trazendo para a gente diferentes informações, mas a que mais nos importa é agir de modo justo, é agir a partir de todas as virtudes. É a coleção de todas as virtudes particulares. O homem justo é temperante, o homem justo é corajoso, o homem justo é liberal, e todo aquele rol de inúmeras virtudes particulares que ele apresenta do livro 3 até no livro 3 e no livro 4, né? São várias, Então, né, virtudes. nossa, é um rol enorme, né? Então, veja, a colocação importante aqui é: justiça geral é agir conforme todas as virtudes. Ela é geral porque ela é todas as virtudes. Mas ela é, sobretudo, uma justiça geral, não só porque ela é agir conforme todas as virtudes, mas porque ela é agir conforme as virtudes para outrem. E eu acho que aqui é onde ele dá a tonalidade muito própria dessa justiça geral. A justiça geral é o bem do outro. Não é só porque ela é a soma de todas as virtudes, mas ela é a soma de todas. Ela é a virtude para o outro. Porque até então ele estava falando de virtudes que a tradição chama de competitivas. No livro quinto ele apresenta aquilo que os comentadores vão dizer que são as virtudes colaborativas. O justo geral são as virtudes colaborativas. É quando eu faço o bem não só para mim. É quando eu ajo de modo adequado, não apenas para mim mesmo, mas é quando eu ajo de modo adequado, de modo virtuoso, sobretudo para o outro. E é por isso que ele vai dizer que ser justo e ser virtuoso não é a mesma coisa na essência, mas parece a mesma coisa. Não é na essência por quê? Porque do ponto de vista da essência, da natureza, a virtude é uma disposição da alma. É um tipo de comportamento. E a justiça é aquilo que eu externalizo em relação ao outro. Então, a justiça geral tem todos esses elementos que não são muito fáceis da gente compreender, né? E eu acho que o ponto principal é essa relação. Ela é uma virtude, ela é a soma de todas as virtudes, ela é a virtude geral, né? Uma justiça geral é uma virtude geral, mas ela não é uma virtude geral na essência. Porque na essência, a virtude é uma disposição da alma, né? E a ação na prática, e a justiça, ela é em relação ao outro. Tá? Então, esse é o ponto da justiça geral. Quando ele passa para a justiça particular, aí é o momento onde ele vai falar das diferentes formas de igualdade, justiça corretiva, né, justiça distributiva, que eu acho que a gente pode deixar para um segundo momento, ou quer que eu fale Sim, disso já? pode ser depois, professora. Tá, porque eu acho que tem mais elementos aí na tua Tem. questão que você colocou, né?
Então, a justiça particular, porque o Aristóteles faz uma ética particularista do ponto de vista das virtudes até então, ele não vai deixar de considerar a justiça uma virtude, ele não vai deixar de considerar a justiça enquanto virtude também uma operação de meio termo, né? E ele também não vai deixar de considerar essa operação de meio termo em tonalidade particularista, que é aquilo que pertence ao pensamento anterior. E Agora, esse, professora, e esse meio termo, eu acho interessante a forma que ele define o meio termo da justiça, né? Que é uhum, o meio termo entre a prática de uma ação injusta e uhum, você sofrer uma ação injusta. A justiça uhum. seria o meio termo de você sofrer e de você praticar a ação injusta, né? Conceitualmente, achei isso bem interessante. Sim, olha, o tema do meio termo aqui, que na verdade tem uma tonalidade extremamente acentuada em toda a passagem das virtudes particulares, e a partir do livro quinto, ela ainda está presente, mas ele vai se dedicar muito mais a falar do igual e menos do meio termo, porque o meio termo da justiça seria o igual, né? Essa igualdade entre o menos e o mais, entre o sofrer e entre praticar a injustiça, né? O tema desse meio termo ou desse igual mereceria uma conversa à parte, porque isso é o coração da ética aristotélica. E não é exatamente muito fácil de entender isso, né? Depois a gente pode voltar um pouquinho para cá, em termos mais gerais, mas assim, eu acho que assim, a espinha dorsal da tua pergunta para mim foi a questão dos direitos subjetivos, né? Bom, aqui eu não vou responder de acordo nem com Villei, nem com a tradição que lê Aristóteles, eu vou ler de acordo com é, a minha trajetória pessoal. E eu diria o seguinte: nós não temos condições de consideração intelectual acerca de direitos subjetivos antes da escolástica, da crise medieval e da formação do moderno. Da Crela franciscana, né? Não temos, exatamente. E aí também tem um pouco de desavença entre os autores, né? Nós temos uma tradição que vai falar sobre a querela, tem uma tradição que vai buscar nominalismo, outros na questão dos franciscanos, ou seja, nós temos uma diferença de leitura da tradição, que não vem ao caso aqui, mas o que eu quero pontuar aqui, e eu vou pontuar de maneira bem genérica, as condições para pensar em direito subjetivo, né, que é uma facultas agendi, né, essa faculdade de agir a partir de um próprio, ela não pertence à reflexão do mundo antigo. A gente pode até forçosamente, depois que o conceito está dado, depois que ele se elabora, ver elementos possíveis para pensá-lo lá em Aristóteles, que é um pouco o que algumas pessoas fazem. Né? A posteriori buscar os elementos lá. Eu, particularmente, não acho possível. Eu não acho possível porque não existe essa distinção de uma interioridade que seja completa, que seja destacável e que seja ela própria objeto de um direito que não seja um direito em relação sempre aos outros, à cidade, à comunidade, à natureza da própria política. Porque me parece que o direito, enquanto objeto exterior, enquanto a coisa justa, enquanto dar a cada um que lhe é devido, ele Uhum, invoca necessariamente uma relação de oponibilidade. Então, eu sozinho, no meio da água, sem ninguém em volta de mim, eu não haveria direito, não haveria o justo, porque não haveria uhum, divisão entre eu com ninguém. Né? Não tem como uhum. haver o justo se eu não tenho essa divisão com qualquer outro cidadão da polis. Né? Perfeito. E seria justamente nessa questão da ausência da oponibilidade que eu acho que o direito se constitui e vem muito forte e muito interessantemente a relação de justiça com filia. Então, Uhum, se a pessoa puder terminar esse raciocínio e já comentar um pouco sobre filia, amizade, né? Como a uhum, justiça evoca necessariamente a amizade devido a essa questão de oponibilidade, do objeto uhum, exterior, né? E uhum, que não há relação de justiça onde não existe amizade. uhum, Então, se, por exemplo, se numa polis, uma cidade, num país, as pessoas não dividem um sentimento comum de pertença, uhum, seja de filia por virtude, ou por prazer, ou por utilidade,
Uhum, vai haver, de fato, uma ausência de ordem, não vai haver justiça, né? uhum. Olha, de novo, muitos elementos aqui que a gente está colocando juntos, né? Mas, assim, para refletir, veja, a questão da filia, ela está pensada no livro oitavo da Ética Nicômaco, né? Ele traz essa questão, né? E traz elementos específicos, né? Os três elementos para filia, essa amizade, né? Que é esse bem, esse desejo, né? De benevolência um para com o outro, a questão, né? De expor o sentimento, expor o afeto, e tem mais um terceiro elemento que agora não vou me lembrar, faz muitos e muitos anos que eu li o livro oitavo, a Idética Nicômaco, mas enfim, a filia, obviamente, esse grau de relação que eu diria que tem relação com a justiça num sentido, mas dela se difere, porque obviamente ele não teria tratado da filia em outro capítulo se fosse a Sim, mesma coisa, né? Mas dela tem uma relação que é a relação, digamos assim, usando um termo que é muito utilizado por Aristóteles num sentido diferente como nós modernos utilizamos, que é a relação entre iguais, né? Como assim entre iguais, né? A filia, ela supõe uma mesma relação de afetividade. Por isso que ela exige essa reciprocidade da benevolência, essa exterioridade e demonstração do afeto, ou seja, existe aí uma necessidade, digamos assim, de uma correspondência em igual medida. Justiça, e por isso que justiça não é economia, por isso que justiça não se dá dentro da casa, ah, né? isso é interessante fazer Foi inclusive uma pergunta que o pessoal do grupo teve, né? A Uhum, ausência de relações de todo e Caio, de direito, uhum, seja na relação do oikos, da casa, e não uhum, só isso, ele existe na polis, mas entre polis, né? Não existe todo e Caio, existe jus gentium, né? Daí já uhum. seria outro tópico. Mas Outra direito é coisa. algo puramente da polis, nem do oikos, Exato, nem das relações internacionais, né? exato. Então, nesse sentido, a gente já vai para esse lado que você está falando, mas nesse sentido, filia e justiça, eles supõem um pouco esse equilíbrio, né? Estou falando de igualdade, mas esse equilíbrio, se a filia exige um certo equilíbrio, uma certa equidade no afeto, né? No afeto da amizade, a justiça exige esse equilíbrio que ambos sejam cidadãos que correspondem às leis da polis. Né? E aí é que tá. Por que que não se exerce, agora indo para a segunda parte, né? Por que que não se exerce o tema da justiça dentro da casa? Né? Primeiro, por essa razão que a gente está falando, porque dentro da casa a gente não está falando desse equilíbrio entre cidadãos que se regem por uma mesma lei. Né, que se regem pela lei da cidade, pela lei da polis. Mas, em segundo lugar, aí entra um outro tema também. Além de não serem pessoas que estão sendo tratadas dentro digamos, do sistema legal, dentro daquelas leis da cidade, existe também a questão de que enfim, os servos e o filho, eles são vistos como parte sua, ou seja, como aquilo que lhe pertence, né? Tem todo esse lado um pouco complicado para a gente, né, que é moderno trabalhar. E aí, o que que ele trabalha, o que que ele traz para a gente de interessante? Eu não posso cometer injustiça contra mim mesmo. Não é possível isso. É um dos elementos que ele vai analisar no livro quinto. E na medida em que servos e filhos são vistos como uma parte sua, né, algo que lhe pertence, cometer injustiça para com eles é quase como que, por analogia, por aproximação, é um ato de cometimento de justiça, injustiça contra si próprio. Então não faz o menor sentido falar aí de justiça ou injustiça. Né? É... Eu não sei se tinha mais elementos na questão, Rubens, é porque a gente está falando de Só, tantas coisas que eu perdi. só queria anotar, entrou, não sei se já saiu, mas a vice-reitora da Federal do Paraná, ela entrou aqui na live, de qualquer forma fica o registro, agradeço estar prestigiando a nossa conversa sobre Nossa! ética nicômica do doutora professora Graciela Bolzon. Enfim, Opa! né? E daí, não, eu tinha justamente feito essa analogia
de eu sozinho na Ágora não tenho direito em oponibilidade a ninguém. Então, Uhum, o direito subjetivo ele justamente inexiste no conceito clássico, porque uhum, eu tenho direito à liberdade, mas direito para com quem, né? Eu tenho uhum. essa potestas, essa faculdade para com quem, né? Exatamente. Essa noção ganha muito mais força com o Leviatã e Hobbes, Estado de Natureza, etc., contratualismo, né? Uhum, Mas o que eu queria dar ênfase aqui justamente, professor, é que direito subjetivo, no conceito aristotélico, e já estendendo a São Tomás, o conceito aristotélico tomista, o direito uhum, é tido puramente como algo exterior, como algo uhum, neutro, como algo uhum, amoral, né? E que é uma medida justa das coisas, né? uhum. Tendo esse conceito em vista, e já avançando um pouco na conversa, Aristóteles ele faz essa distinção entre direito natural, não, ele não fala positivo, mas digamos que seria direito positivo e direito natural, né? Só que o que é interessante é a distinção, isso não fica muito claro no texto, mas parte de uma interpretação entre lei natural e direito Uhum. natural, lei enquanto moral e direito natural enquanto amoral, né? Gostaria que a senhora pudesse comentar também desse dinamismo, né, dessa Uhum. natureza dinâmica do direito natural, porque ele não é imutável, ele é mutável na concepção aristotélica. Então, se puder Ah, fazer essa diferença de ambos os conceitos, dessa mutabilidade do direito natural e até uma definição, porque às vezes uhum. quando a gente conversa no grupo ou na sala ou lendo um livro, aparece a palavra direito natural e surgem vários conceitos na cabeça. Surge o direito natural de origem divina, surge o direito natural jus-racionalista, surge o Uhum. aristotélico tomista e às vezes é uma confusão, né? Então eu queria saber qual que Porque, seria o conceito clássico desse direito natural. porque porque é uma confusão e eu diria o seguinte, nós não temos o conceito clássico, nós temos aí pelo menos três leituras das que eu conheço, três correntes aí das que eu conheço, né? Muita gente vai se socorrer na Magna Muralha para resolver esse problema, porque o próprio Aristóteles, de novo, como diz os enganos, ele vai circunnavegando e vai dando para a gente algumas leituras que não são exatamente compatíveis entre si, né? Porque se a gente for textual aqui, o Aristóteles nos ajuda e nos confunde. Eu acho terrível falar isso do Aristóteles, né? Porque eu julgo ele um dos maiores filósofos de toda a história da filosofia e falar isso é terrível. Mas por quê? Porque se você pegar aquele exemplo, né, que ele usa para distinguir o justo natural do justo legal, ele vai dizer que o justo legal, como fogo que arde na Pérsia, arde igual em todos os lugares, né? Ou seja, isso dá uma conotação de fixidez. Mas depois ele vai dizer que o justo natural ele muda, mas não ao modo do justo legal. E aí a gente fica um pouco em aberto. E eu diria que não é fácil resolver esse problema. O São Tomás de Aquino dá uma resposta clássica aí, que obviamente vai ser uma resposta teológica, né? Ele precisa se socorrer aí de uma iluminação divina, né, para responder essa questão do justo natural, mas eu queria recorrer aos expedientes intra-aristotélicos. Eu acho que a gente tem alguns elementos possíveis e que não é uma resposta definitiva, que é a leitura de que o justo natural seria digamos assim, essa tendência das comunidades, das cidades, essa tendência natural das comunidades de alcançarem aquilo que é o bem comum. Existem vários autores que vão dizer, bom, aqui parece ser o momento onde a gente encontra o que é o justo natural para Aristóteles. É encontrar isso que é a finalidade da polis, a finalidade das comunidades humanas, né? A finalidade da comunidade humana é o bem comum. Né? Se a finalidade do homem individual é a felicidade, né, que é elevar a si mesmo até a sua excelência máxima, a finalidade das comunidades, elevar a comunidade até a sua excelência máxima e, portanto, atender a sua causa formal, aquilo que era para ela uma possibilidade, colocá-la em ato e realizar aquilo que era
né? Aquilo que é para o homem, que o homem, como você falou, sozinho não é nada para Aristóteles, né? Não tem o menor sentido, por isso que não dá para falar de direito subjetivo. O homem, ele não é um ser solitário, ele é um ser comunitário, ele é um animal político e, portanto, viver em comunidade é a tendência do homem, e essa comunidade tem como finalidade natural o bem comum. E aí que a gente pode entender, porque se o bem comum, enquanto finalidade do comunitário, é o justo natural, né, é o exercício desse justo natural, esse bem comum, ele varia, porque nós temos pelo menos 3 formas de atender aquilo que é o justo nas comunidades. Ele, ao estudar as constituições lá no político, vai dizer, bom, a monarquia, a aristocracia e o regime constitucional são as formas de justo que se encontram, né? Então, esses diferentes modelos, porque perfeitos cada um ao seu modo, atenderiam a um justo natural. Então, veja, é um justo natural que se modifica de acordo com o modelo, mas não de acordo com a sua essência, né? Que é alcançar um bem comum para todos. Não sei se eu fui clara aqui, Rubens, porque esse é um elemento, essa é uma leitura muito difícil do Aristóteles e completamente não assentada, vamos dizer assim. Até hoje a tradição debate nesse problema, né? Eu acho que tinha mais alguma coisa que você tinha me perguntado. Da lei natural. Daí o justo natural enquanto todo Caio, e daí da lei Uhum. natural. Então, Enquanto moralidade, né? pois então, lei natural ou lei moral, você está me perguntando? Que Que para mim, acho que eu interpretaria a lei natural como, digamos, os princípios da razão prática, né? Que seria a moral, basicamente. Talvez se eu tiver alguma distinção, né? Mas eu diria, onde que entra a moralidade no direito? Acho que seria uma pergunta mais interessante, né? Então a uhum, gente já vê que o direito, todo cai em Aristóteles, na ética, ele é algo amoral, é um justo por natureza, que nem a senhora mencionou. uhum. Onde que entraria a moralidade? Porque necessariamente o direito é permeado pela moral, né? Onde que entraria a lei e a Sim. moralidade? Veja, que assim, eu acho que o termo moralidade não é um termo que atravessa a obra aristotélica. Eu acho que esse é um termo muito recente, muito nosso, né? Mas o tema da moral e da ética, o problema das virtudes, ele está completamente imbrincado com o direito, né? Sobretudo, com a noção de justiça. Essas coisas não se separam. Eu acho que, do modo como você me coloca as questões, eu não tenho nenhuma passagem muito específica do Aristóteles. A gente tem que fazer algumas digressões aqui, porque a preocupação dele é muito mais ao falar que existe um justo político. Esse justo político se apresenta uma parte como justo natural e uma parte como justo legal, né? O que causou muito espanto também para muita gente. Como é que o justo natural pode ser o justo político, né? E aí que a gente pensou, bom, o justo natural pode ser uma parte do justo político exatamente por isso, por o justo natural ser a realização da natureza política dos homens vivendo em comunidade, alcançando o bem comum, que é essa leitura que eu te passei agora há pouco, enfim, que alguns comentadores mais recentes fazem, né? Agora, a questão da lei para Aristóteles, então, seja ela uma lei pensada em termos de direito, né? Seja ela pensada em termos de moral, é aqui que a gente precisa colocar um pouquinho de atenção para não fazer para não fazer confusão. Na minha leitura, por exemplo, eu não acho possível falar de lei moral em Aristóteles. É possível falar de uma lei que, digamos, que é aquilo que rege, uma lei que sai do direito, ou seja, uma lei jurídica, uma lei presente nas constituições. Isso sim, né? Isso existe. Agora, uma lei moral para ele, eu não acredito que seja possível falar, porque todo o cerne da ética para ele é exatamente essa percepção de que nós não podemos operar com receituário prévio. A ética não é uma tecne, ela não é uma competência particular, ela não é alguma coisa que nós exercitamos em termos técnicos, porque nós temos aí um rol que nos diz o que fazer previamente dado, mas ela é exatamente dentro desse
desse vagar difícil das circunstâncias e dos termos que estão presentes em cada circunstância, exigem de nós a medida adequada, caso a caso, que não é uma medida matemática do ponto de vista das virtudes. Ele vai trazer, né, o modo matemático para a justiça. Aí é possível, o que também causou um bocado de espanto nos leitores, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: não há uma lei moral, mas há, do ponto de vista do direito, uma lei, só que essa lei, ela, embora seja vista do ponto da exterioridade, que eu acho que é o que você quer me perguntar, embora a lei só possa ser medida do ponto de vista do ato realizado, ela está pautada nas virtudes, mas ela mesma não é virtude. Ela mesma não é virtude porque, para que eu compreenda a virtude, eu preciso compreender exatamente aquela sabedoria prática que rege a minha ação. Ou seja, aquele campo de decisões que regem a minha ação. Tem mais elementos aí, mas enfim, eu não sei se era por aí que você queria me perguntar, mas assim, o que eu quero dizer é direito e moral, que é um tema muito nosso, mas ele não é exatamente uma preocupação tão clara em Aristóteles, que ele não vai a todo momento dizer, olha, o campo do direito é o exterior, o campo da moral é o interior. Essa é uma divisão kantiana moderna, né? Embora ele traga alguns elementos, eu quero dizer isso, né? Embora ele traga alguns elementos, ele não está muito preocupado em fazer essas distinções. Porque o campo do direito é o campo do justo, e o campo do justo é o campo das virtudes. Só que quando a gente observa nas circunstâncias concretas, virtudes dizem respeito aos comportamentos e às inclinações da alma. E o direito vai dizer respeito àquilo que o nosso agir faz dentro de uma relação com o outro, faz dentro de uma relação de exterioridade, porque necessariamente o justo envolve esse bem do outro. Então, acho que é mais ou menos por aí que eu te responderia, né? E essa questão também, tendo em vista que temos um pouco menos de 10 minutos, né? A Nossa, senhora já? mencionou também quando a conversa é boa, né? Sobre ética e filosofia do direito em Aristóteles, daí vai rápido. Mas tendo essa noção que a senhora tinha dito, de que a virtude ela se coloca em cada caso, né? Uhum. Consequentemente, o juiz, e aqui, para se me referir ao juiz, eu gostaria de ler uma frase de Aristóteles, né? Mas o juiz, esse árbitro, que vai dar a cada um que lhe é devido, não que vai promover a igualdade política, não que ele vá promover o bem de todos, não que ele vá buscar a verdade, mas qual que é a função do juiz? Dar a cada um que lhe é devido, né? Essa é a função dele, né? E só que esse árbitro, esse juiz, para usar do termo grego, esse dikastés, ele tem que conhecer, né? E eu vou até me valer um pouco de Platão. O juiz ele tem que conhecer a injustiça sem nunca tê-la tido em sua alma, né? Então ele tem que conhecer a injustiça apenas observando-a e nunca tendo-a cultivado em sua alma, né? Por isso que é preferível que o juiz seja mais de idade, mais experiente e seja também um filósofo, né? Conheça a verdade. Mas ele não tem aqui pretensão de ser um guardião da verdade, mas sim atribuir a cada um que lhe é devido. E em cada caso específico, né, nesse casuísmo, não vai ser uma lei geral soberana, positivada por legisladores iluminados, que o juiz vai ser a boca da lei. É muito pelo contrário, né? O juiz, em cada caso, valendo-se das leis positivas e da ordem estabelecida, ele vai atribuir o que é cada um, né? Então, dois conceitos que eu queria introduzir já para encerrar nossa conversa, professora. Aristóteles diz o seguinte, e eu achei isso lindo, né, que ele diz: ir diante do juiz é ir diante da justiça, né? Pois o juiz tende a ser como a justiça viva e procura-se no juiz um meio termo, né? Então ele meio que personifica o juiz e encara na justiça no juiz, né? E eu acho que isso carece muito hoje em dia, né? Então o juiz ele também tem o juiz enquanto tal ele tem um papel para com a sociedade ser uma encarnação da justiça, né? E uma das ferramentas que ele utiliza para tal seria a equidade, que é um conceito que perdura até hoje e no direito romano também foi amplamente utilizado, né? Então, eu gostaria que a senhora comentasse um pouco do juiz enquanto homem virtuoso, né, que vai atribuir a cada um que lhe é devido, e do conceito de equidade, para a gente já terminar, professora.
Então tá, vamos lá. Para que a gente compreenda esse juiz, esse juiz ele é realmente aquele que pratica a justiça e pratica a justiça porque para ele não lhe é possível a injustiça na medida em que ele não tem nenhum tipo de ganho pessoal em fazer distribuições que sejam inadequadas, em tese, né? Vamos dizer nesses termos aqui. Então, aplicar o igual, né? E eu diria até aplicar o igual mais do que distribuir, porque o juiz cabe para ele a distribuição, mas também cabe a correção. Né? E a correção, diferente da distribuição, é aritmética e não geométrica, né? Como ele vai colocar lá. Né? Então, ao juiz é necessário aplicar esse igual, ou seja, dar essa condição de igualdade, que é esse meio termo entre dar a menos do que é devido e a quem é devido algo, ou dar a mais do que é devido para quem é algo, porque assim, para ele são 4 posições, né, entre coisas e pessoas, né, entre honras e pessoas, ou seja, dar a cada um que é seu, né, do ponto de vista da distribuição, né, dessa justiça geométrica particular, essa equidade, ou seja, esse igual enquanto justiça, ela é necessariamente conhecer a posição de cada um e as coisas devidas a cada um, né? Então, cabe ao juiz essa possibilidade de análise. E eu queria dizer que aqui não é possível ao juiz agir dessa maneira, com equidade, sem outro conceito fundamental que a gente talvez tenha mencionado por alto, mas não trouxe no particular aqui, que é a frônesis. Né? Que ele vai trabalhar no livro sexto. Frônesis seria uma tradução de prudência, né? Sabedoria prática. Né? Prudência já é Exatamente. um conceito latino daí. Exato, né? A prudência é uma tradução da frônesis, vamos dizer assim, né? Porque os gregos colocam, o Aristóteles coloca isso antes. Então, veja, essa prudência aqui, enquanto essa sabedoria, essa virtude intelectual, né? Porque nós temos as virtudes, né? As virtudes naturais, que se ganham pelo hábito, e essa virtude intelectual, que é Sim. esse conhecimento do agir correto a partir da verdade do que é o bom e o mal para os homens em dadas circunstâncias. Então, por que a frônesis e a justiça, e aí a figura do juiz, elas são esse pivô entre ética e política, né? Porque tanto frônesis quanto justiça são esse pivô entre ética e política. Exatamente porque ao juiz é necessária essa sabedoria prática acerca do verdadeiro, do bem e do mal para os homens e que é capaz de medir em cada circunstância concreta, a partir do direito trabalhar com generalizações, e aí na justiça onde ele admite generalizações, é preciso saber decidir no concreto. E esse saber decidir no concreto, essa sabedoria é frônesis. É essa razão prática que garante que ele dê o igual e dê, portanto, um tratamento equitativo que cabe a cada um na exata circunstância e de acordo com a posição que cada um ocupa. Né? Não sei se ficou claro, porque isso é um tema enorme, eu estou tentando falar em 3 minutos, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que não é possível a justiça enquanto igual e a questão da equidade sem levar em consideração o juiz como alguém que tem acesso a essa sabedoria prática. Equidade, né, seria... eu achei muito interessante o conceito, já para fechar que temos exatamente 1 minuto e meio. Mas Nossa. equidade seria... Ele põe como uma correção da lei, mas ele não vê isso como um erro do legislador, né? É um corretor da lei quando essa não decide o caso devido à sua universalidade, né? Ele fala que o juiz tem que aplicar por equidade a lei, né? Como se o legislador a quisesse que fosse aplicada, né? Então, e vai ser amplamente utilizado no direito romano e, por exemplo, até hoje existe no ordenamento brasileiro, né? E o conceito é o Jurisprudência, né? mesmo. Por isso que eu estou falando de frônesis, Rubens. Eu sei que o tempo está curto, Sim, porque é isso que eu estou dizendo. Por que corrige a lei? Porque ele vê esse aspecto da generalidade
que precisa ser corrigida no sentido de ser corrigida no caso concreto ao ser aplicada. Por isso que é a sabedoria prática e a frônesis. Por isso que é só por aí que a gente consegue alcançar essa equidade, né? Então, pessoal, temos 30 segundos, tá? Não vai dar pra Que falar de pena. mais nada, mas só de fato agradecer a disponibilidade, agradecer também ter trazido conhecimento aqui. Várias pessoas assistiram, a gente teve um público constante de 20, mas muito mais assistiram. Queria agradecer de verdade, tanto como quem administra aqui o grupo, né? Tanto como o aluno da senhora. E fica meu agradecimento. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, Rubens. Muito obrigada. Estou à disposição. Perfeito. Abraço, professora. Tchau. Abraço, Rubens.